Boa noite, cursistas. Sejam bem-vindas, bem-vindo a mais um encontro do Formadores. Hoje chegamos à reunião 7, tá? Estamos aí a passos largos, quase chegando ao final da nossa jornada. O nosso roteiro de hoje é sobre intervenção e suporte. De início, o nosso lembrete protocolar da importância da câmera aberta para o cômputo da presença de vocês, né? Vocês já estão aí, já decoraram, né? Mínimo 75% de câmera aberta do tempo da reunião de 1h40, mas é sempre bom estar relembrando essas questões. Sempre que possível, também participem pelo computador, né? A própria Maria colocou ali para nós, né? O quanto é um pouquinho mais difícil estar participando pelo celular, é mais desafiador, embora você garanta a tua presença, você consiga estar participando, mas aí fica sempre algumas coisinhas para fazer no outro dia, porque o celular ele é um pouquinho limitante. O computador nos dá mais liberdade de ações e interações. Então, adiante. A nossa agenda. O acolhimento com e aí, como foi? Os saberes em ação, a conexão saberes e práticas, o na prática e a troca de saberes, que é a nossa atividade nas salas temáticas, o nosso registro e acompanhamento formativo, então hoje o nosso RAF 5, penúltimo RAF hoje, e o para concluir e o saiba mais, né, quase chegando aí 21h40, quase encerrando a nossa reunião 7. O nosso cronograma. Estamos cá. Então, a cada semana estamos mais próximos da entrega da implementação no dia 21 de agosto, a semana da reunião 9. Então, né, colega, se você ainda não começou a sua implementação, ainda não tem nem ideia de como fará a sua implementação, há chegado o momento de já começar a efetivar essa articulação, né? Para que quando chegue ali no dia 21, você já esteja aí com tudo de acordo e consiga fazer a sua entrega da implementação. Na reunião 9, a gente também iniciará as apresentações, os primeiros compartilhamentos dos relatos de implementação. Então, semana que vem, na reunião 8, a gente vai começar a organizar a planilha, com as apresentações, principalmente as apresentações que acontecerão na R9, que para vocês será no dia 18 de agosto, ok? Daqui 15 dias, beleza? Então, vamos para os nossos objetivos dessa reunião. Identificar a diferença entre planejamento acessível para todos, intervenção coletiva, e a introdução de suportes individuais, tecnologia assistiva específica. Compreender o desenho universal para a aprendizagem, o DUA, como uma intervenção pedagógica prévia e estrutural para a eliminação de barreiras. Estimular a construção de estratégias pedagógicas que incorporem recursos de acessibilidade já disponíveis nas práticas regulares de ensino. Então, hoje, a gente vai conversar, dialogar sobre o que é essa intervenção coletiva e quando que há a necessidade do suporte individual para além da intervenção coletiva. A intervenção coletiva, com certeza, é pautada no desenho universal da aprendizagem, que a gente vai conversar também hoje. E no momento, na prática, vocês vão construir em grupos estratégias pedagógicas para determinadas situações que vocês terão nos grupos enquanto estudo de caso, tá bom? Então, essa é a nossa reunião. O nosso acolhimento, e aí, como foi? Compartilhar o que vivemos na prática fortalece a aprendizagem entre pares e inspira novos caminhos para ensinar e aprender. Assim, cursista, como as experiências dos últimos encontros inspiraram a sua prática? Qual prática foi desenvolvida? Quais adaptações você realizou considerando o seu contexto de atuação? Então, vou refrescar a memória de vocês aqui um pouco, vou ajudar vocês aqui nesse acolhimento.
Na reunião 5, a reunião antes do recesso, nós tivemos um acolhimento semelhante a esse, né, que um colega trouxe uma experiência, uma prática que já tinha realizado no seu contexto diante dos encontros que a gente tinha tido até então no Fortaleza. E agora, novamente, fica esse convite, né? Eu gostaria que pelo menos uma colega trouxesse para nós, ou um colega, do que a gente trabalhou até aqui. Qual prática você já conseguiu desenvolver no seu contexto que esteja alinhada com o que a gente trabalhou até o momento? Lembrando que nós passamos por trabalho colaborativo, o próprio DUA, a identificação das barreiras e alguns recursos, já passamos por esses momentos. Muitos de vocês já estão nas suas implementações ou já fizeram as suas implementações, pode ser da implementação também. Então, eu gostaria que alguém trouxesse aqui alguma prática que já tenha realizado e que esteja aí condizente ao que a gente trabalhou até o momento. Quem teria uma prática para compartilhar? Pode ser um coleguinha de cada vez. A Jaqueline deu risada. Pode ser da implementação, pessoal. Ninguém ainda. Trabalho colaborativo, DUA. Pode falar, Regina. Teu áudio está fechado, Flor. Desculpa, professora. Imagina. Na aula passada eu comentei daquele caso lá, né, né, daquela minha aluna que tem TDAH. Eu tenho vários alunos TDAH. Eu acabo conversando sim com os professores, né? Tem outra menininha que também é TDAH, que é a Ana Carolina. A Ana Carolina, ela tem uma dificuldade na matemática, nem tanto em português, é mais na matemática, no processo do desenvolvimento das operações. Daí, todo o trabalho que eu desenvolvo na sala de recursos, os recursos que eu utilizo para que ela consiga, pelo menos, tentar lembrar do processo, eu converso com os professores e comento com eles, né? Aí eles acabam, assim, pelo que eles me dizem, né, professora, né, eles acabam aí utilizando esses recursos, como, por exemplo, na hora da divisão, o que vem antes, o que vem depois, o que tem que pegar. Na sala de recursos, eu percebo que ela vem melhorando nesse aspecto, que ela não está... Porque antes ela pegava uma multiplicação por 2 números, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Ela multiplicava a unidade de baixo com a unidade de cima e a dezena com a dezena. E ela sempre fazia isso, sabe? Aí agora ela tá conseguindo ter essa capacidade de antecipar que ela não tinha antes. Assim, é um exemplo, né, que eu tô dando. Então, ela é assim, pelas pistas que você vai, tanto as pistas visuais quanto as pistas auditivas. Eu percebo assim. E aí eu também trabalhei inicialmente com uma multiplicação e divisão bem elementar, assim, para depois ir ampliando. Esse tipo de coisa também ajudou no processo também. Ok. Fez uma retomada de alguns Eu conhecimentos fiz. prévios que Isso, precisavam ser fortalecidos, né? isso. Lembrados também. Porque como ela tem uma dificuldade, como ela tem dificuldade de atenção, ela tem uma dificuldade de memória, né? Ela não retém a informação, principalmente no processo, porque são parte da parte da parte, são muitas variáveis ao mesmo tempo. Então, quando tem que lidar com muitas variáveis, ela não consegue saber o que vem antes, o que vem depois. É uma dificuldade na sequência da temporalidade. Bem aqui, né, quando a gente vai estudar neuropsicologia, bem aqui no lobo temporal. Então, você percebe assim que ela agora, assim, aí você tem que fazer várias vezes aquilo
para ela conseguir memorizar algum aspecto do processo. É bem A barreira interessante. dela é a memória, né? A memória. A A memória. memória envolvendo a espaço visual, espaço e temporal. Uhum, Área sim, espacial e temporal. entendi. E aí ela precisa dessas pistas visuais que você Sim, trouxe, né? E desses sim. recursos de exemplo. Auditiva também, aham, sim. Uhum. Legal, legal, Regina. E a tua implementação vai ser mais ou menos dentro disso que você trouxe para nós? Essa daí é uma menina que eu fiz A o, implementação. o trabalho passado. Essa que eu estou Uhum. trabalhando agora é outra, é Ah, a Maria Vitória. A Maria Vitória está no 8º ano. ok. Ela também tem um TDAH também, só que ela é bem mais distraída que a Ana Carolina. Ela é uma aluna nova que começou agora comigo. Eu Uhum. vou conversar com os professores sexta-feira. Eles achavam que, como ela é muito bonita, eles achavam que ela ficava muito mexendo no cabelo, que ela se distraía muito com o cabelo, que só queria saber da beleza. Mas não é isso, não, é que ela tem dificuldade mesmo, sabe? Ela tem muita dificuldade porque ela, quando vê, ela já, ela já se perde. É uma menina também que tem dificuldade na matemática também, e só que no caso dela já está vendo equação com duas incógnitas, né? Então, só que como ela não sabe, como ela tem uma dificuldade na divisão também, ela tem uma dificuldade de trabalhar com números decimais, de fração. Eu estou retomando tudo isso com ela para que ela consiga daí transportar isso para a equação, né, com duas incógnitas. Ok, Mas eu, legal. tra mas eu trabalho a equação também, prof. Trabalho Sim, também. sim, ó, também precisa entender esse processo, né? Mas essa Uhum. atividade é para outro momento, lá para a tua apresentação É para desse. minha apresentação, né? Ok. Obrigada, Regina, pela contribuição, pela partilha. Foi bastante generosa aqui conosco, trouxe 2 casos. Semana que vem, nós teremos esse momento novamente do acolhimento. Então, já fica o convite, né, para quem quiser trazer aqui. Pode ser da própria implementação ou alguma outra atividade, estratégia que fez, que não é bem ali dentro da implementação, mas que também está dentro do nosso tema e que você tenha trabalhado no seu contexto, né? Eu falo contexto porque a gente tem, além dos colegas professores, a gente tem equipe pedagógica, tem direção, tem os colegas que trabalham no núcleo, na SED, e às vezes pode ser uma prática ali que necessariamente não é no chão da sala de aula, mas é essa partilha com os professores, essa troca com os professores também. Avançamos, então. Os saberes em ação. Vamos analisar juntos esse caso. Franciane, você lê para nós esse caso que está aqui no retângulozinho? Leio. Vamos analisar juntos este caso. Ao planejar uma aula sobre a história do Paraná, o professor Carlos, que atua no 8º ano, disponibilizou o conteúdo de 3 formas: um texto impresso comum, um mapa mental visual e um arquivo digital configurado para leitores de tela com audiodescrição das imagens. Durante a aula, ele percebeu que não apenas o estudante com deficiência visual se beneficiou do arquivo digital, mas outros estudantes sem diagnóstico que tinham dificuldades de compreensão também optaram por ouvir o áudio. Ok, obrigada, professora. Então, vamos a um questionamento. E vocês vão me responder lá no bate-papo. Os recursos ofertados para acesso ao conteúdo podem ser definidos como intervenção ou suporte. Então, vão colocando ali.
Ok, então vocês estão colocando aqui como suporte. Ok. Então, pensamos, né, como enquanto suporte, o que o professor preparou para o nosso estudante com deficiência visual, né? O arquivo digital e os leitores de tela com a audiodescrição das imagens. Ok. Nesse primeiro momento, o professor pensou no suporte para o aluno com deficiência visual. Porém, ele também passa a ser uma intervenção quando outros alunos da turma conseguem assimilar melhor o conteúdo com aquela estratégia que o professor pensou para um aluno específico. Então, aqui nós temos esses dois momentos dentro desses materiais que foram ofertados nesse caso. Né? O professor começa a observar, acender uma luzinha que o que ajudou um estava também ajudando outros. E é nessa seara que nós vamos estar conversando aqui dentro do nosso roteiro. Então, vamos seguindo. Saberes em ação. Por dentro da aula. Verdadeiro ou falso. Então, agora a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou trazer aqui algumas frases, algumas considerações, e vocês vão colocar no bate-papo se ela é verdadeira ou se é falsa. E aí a gente vai conversando. Então, e aqui eu vou pedir a ajuda de alguns colegas para fazer leitura comigo. Então, eu vou pedir para a Luciane ler para mim o número 1, para nós, né? Ler para nós. Oi. Inspirado na neurociência e na arquitetura, o DUA é um planejamento que elimina barreiras e assegura o aprendizado de todos, sem reduzir o desafio pedagógico. Exatamente. Né? Vocês já estão colocando ali. Obrigada, Luciane. Vão colocando lá. Verdadeiro ou falso? Então, é verdadeiro. Né? O DUA, ele é sim inspirado na neurociência, na arquitetura, trazendo essa concepção da arquitetura de que os ambientes precisam ser acessível à grande maioria das pessoas, né? Dentro da arquitetura, pensar em ambientes que seja o maior número de pessoas consiga usufruir com qualidade, conforto e segurança daquele ambiente, transitar naquele ambiente. Então, trazendo para a educação essa mesma concepção de que os conteúdos trabalhados sejam assimilados pela grande maioria da turma, que a maioria da turma tenha condições de estar assimilando este conteúdo. Né? Então, sim, é verdadeiro. Agora vamos para o número 2. Luciane, escolhe alguém para ler o número 2 para nós. Oi, eu vou ver quem está aparecendo aqui para mim. Tranquilo. Regina. Ok, obrigada. O desenho universal para a aprendizagem anula a necessidade de utilizar tecnologias assistivas individuais. Ok, falso. Verdadeiro ou falso, gente? Falso. Não é falso. Exatamente, né? É falso. Né? Então, o desenho universal que auxilia ali dentro dessa intervenção coletiva, do pensar da turma toda, ele não anula a necessidade do suporte individual, né? Da necessidade individual de alguns estudantes. Exatamente. Regina, escolhe alguém para ler para nós o 3. Teu áudio está fechado. Não está dando para ver ninguém. Vou escolher um. Não tá... Diga uma letra do alfabeto. Vanessa. Vanessa, isso aí. Fim de lista, Vanessa, eu acho, se eu não me engano. É o 3, Vanessa.
Oi, modificar o tempo de uma atividade ou formato de uma entrega é uma forma de intervenção pedagógica? Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Verdadeiro. Exatamente, né? Então, modificar o tempo ou o formato não precisa ser apenas para o estudante da educação especial. Pode ser estratégias para a turma inteira, né? Uma intervenção para todos, que vai auxiliar todos os alunos, né? Quem trabalha no chão da escola, principalmente as colegas, né, os professores do componente, as colegas que são PAE, PAC, do AEE integral ou do AEE turno, elas percebem muito isso, né? Que não é só o estudante público-alvo da educação especial que tem dificuldade nas salas de aula para a compreensão, né, assimilação dos conteúdos, né? Então, essas modificações vão auxiliar a todos. E agora, Vanessa, escolhe alguém para ler o número 4 para nós. Consegue? Deixa eu ver aqui. Pode ser a Elza? Ok, vamos lá. Elza. O suporte é mais importante do que a intervenção? Ok. Verdadeiro ou falso, pessoal? Exato, né? É falso. O suporte ele não é mais importante que a intervenção, assim como a intervenção não é mais importante que o suporte. Os dois se complementam, né? Se completam. Então, ambos têm a sua importância, ok? Pessoal, vocês gabaritaram? Parabéns, parabéns. Só um parênteses aqui. Vocês estão me ouvindo direito? Tá ok aqui minha internet? Tá ok? Beleza. Então, qualquer questão que vocês me falem aqui, porque tá aparecendo um pontinho aqui para mim que está dizendo que a internet está um pouco lenta. Mas vamos lá. Conexão, saberes e práticas. A intervenção versus o suporte. Maria Helena, você lê para nós aqui a intervenção? Leio, professora, só estou tentando enxergar aqui, peraí. Se tiver difícil, peço Não, né? eu consegui, eu estava com problema só para achar o microfone aqui. Sem problema. Celular é complicado. A intervenção pedagógica como um foco no DUA. Como pensar o planejamento pedagógico, oferecendo múltiplos meios de engajamento, representação e ação-expressão? Aqui. Maria, então, como que a gente pode pensar esse planejamento pensando no DUA, nessa intervenção pedagógica coletiva? Eu creio que é você pensar, né, naquele teu estudante da sala, mas uma perspectiva de que a necessidade específica dele pode ser de um outro estudante que não seja do público-alvo da educação especial, e já quando você for montar, né, o seu planejamento, pensar nas suas estratégias, na sua intervenção, você pensar na turma como um todo, né, o que vai beneficiar o seu estudante da educação especial, também atingir os demais da turma, porque, na verdade, a realidade que eu, pelo menos, vivencio, acho que a maioria hoje, é que 90% da sala precisa de algum tipo de intervenção diferenciada, né? Eu acompanho o 6º ano no AEI, que, assim, eu tenho 8, né, nessa turma, né, que são do público-alvo da educação especial, mas tem uns 19 ali que tem alguma barreira da aprendizagem. Então, eu acho que o professor tem que pensar nisso, né? Daí seria o desenho universal da aprendizagem, né? Você pensar em um, mas tentar atingir a turma como um todo. Não sei se é isso. Exatamente, Maria, bem esse pensamento mesmo, a intervenção pedagógica. Obrigada, Maria.
Então, assim, o que a colega trouxe, eu vou remeter também aqui, muitos de vocês, e eu acho que talvez a grande maioria, quando a gente voltou ali, né, no estudo planejamento, que foram fazer aquela fala para os professores, ou do DUA, né, no nosso estudo de planejamento, era esse momento aqui que a gente estávamos falando para os nossos professores, né? Dessa intervenção pedagógica, essa intervenção coletiva, olhando para a turma como um todo e planejando para essa turma como um todo, né? Entendendo que hoje, né, vários estudantes têm dificuldade de estarem assimilando o conteúdo às vezes da forma como é posta, muito tradicional, apenas o texto escrito, copiar aquelas provas tradicionais ali com questões de marcar X ou dissertativas. Muitos alunos têm muita dificuldade de estar interagindo e entendendo essa proposta. E quando a gente trouxe para os professores, e agora reforçando, é justamente isso. Quando for planejar, já se planeja para a turma toda com este olhar. E isso precisa estar pautado naqueles 3 momentos que nós trouxemos na reunião 5. Lembram que a gente viu na reunião 5, não, reunião 6, da semana passada. Que o professor precisa saber exatamente qual a intencionalidade dele naquela aula, qual o objetivo que ele quer com aquele estudante. Ele precisa antever, prever as situações que vai acontecer, então ele já precisa levar prontos os materiais, não na hora ele elaborar o que vai ser feito, e esse planejamento é que vai dar essa possibilidade da intervenção pedagógica pautada no DUA. E aí eu fui questionada dentro dessa fala com os professores, dentro do nosso estudo de planejamento, justamente isso, né? Veio essa fala assim, mas a gente não tem tempo, né, porque o tempo é muito pouco, e eu entendo que o tempo realmente é pouco, mas a nossa proposta já no planejamento para a turma como um todo, já fazer esse planejamento diferenciado, e aí sim, para além da intervenção pedagógica pautada no DUA, né, para além daquelas estratégias diferenciadas, ainda assim, existe um aluno que precisa de algo a mais, que tem uma especificidade muito individual, e esse aluno precisa de algo mais. E é aqui que eu vou pensar no suporte. É aqui que eu vou pensar além daquele primeiro momento do planejamento, que é o suporte como complemento. O apoio que entra em cena de forma colaborativa entre o ensino comum e o AEE, para garantir a equidade onde a estrutura geral da aula ainda encontra limites. Aqui vai ser aquele aluno que o professor fez uma aula diferenciada. Ele buscou outras formas. Mas ele diz assim, pois é, mas eu faço adaptação, eu faço adequação, mas aquele aluno não consegue, ele não, mesmo assim ele não está indo. Por quê? Porque esse aluno ele está precisando de um suporte individualizado, né? Ele precisa de algo um pouquinho além. E é nesse momento que o trabalho colaborativo, o professor do atendimento educacional especializado, com a sua expertise, que é da nossa área, conhecer o estudante, as especificidades do nosso estudante da educação especial, as características dos transtornos, das deficiências, que alinhado às barreiras desse estudante propor, né, os suportes. Lembrando que o suporte é recurso e estratégia. Vimos na aula da semana passada, a reunião da semana passada. Para promover o quê? A equidade, porque muitas vezes esse aluno, para participar de todas as estratégias que o professor fez aqui, ele precisa do recurso para que ele consiga participar, porque senão ele não consegue nem participar, ele não tem acesso. Então, isso é muito importante. Então, vamos seguindo adiante aqui nesse raciocínio, vamos para o próximo slide. Então, o suporte dentro do contexto da intervenção, né? O suporte aqui dentro. Então, vamos imaginar aqui um estudante com uma barreira específica. A barreira desse estudante são os textos escritos sem apoio visual e vocabulário complexo. A necessidade desse estudante é
com a compreensão conceitual e a associação visual. Ele, sem o apoio visual, ele não está conseguindo entender aquele texto, né? E o vocabulário está muito aquém do vocabulário dele. Então, ele precisa entender e ter essa associação visual. Dentro da intervenção, o que o professor pode fazer para a turma toda é o uso de um glossário ilustrado digital, pode ser um glossário manuscrito, num caderno, não precisa ser necessariamente digital, pode ser até um cartaz com o glossário, e recursos de multimídia para toda a sala. Ok, o professor fez tudo isso aqui para a sala toda, mas ainda assim tem um aluno daquela turma que ele precisa de um suporte. Nessa turma vai ser um aluno com deficiência física neuromotora. Ele vai precisar de um acionamento de dicionário por clique ou voz, ou prancha de comunicação específica para o estudante não verbal, ok? Então, por mais que aqui esteja muito legal o recurso que o professor fez, esse estudante, para participar, para se comunicar, para se fazer entender, ele vai precisar de algo a mais, ele vai precisar de algo além, que é o suporte. Então, o suporte ele é bem específico da individualidade e da necessidade daquele estudante. E vamos mais um pouquinho aqui nas definições dos dois. Intervenção, só fechar o áudio do colega. Intervenção versus suporte. Planejar para todos. Complementar para quem precisa. Jaquelina, você lê para nós aqui o intervenção? Oi, prof, sim. Vamos lá. Intervenção. Planejada para toda a turma, remove barreiras coletivas, baseada no DOA, responsabilidade compartilhada por toda a equipe escolar. Ok, obrigada, Jaquelina. Então, já falamos. É planejado para toda a turma, remove as barreiras coletivas. Existem barreiras que são coletivas, né? Então, a gente tem aí perfis de turmas, então, às vezes, nós temos turmas que são muito agitadas, turmas que são muito... que todo mundo, a grande maioria, tem a dificuldade de compreensão e interpretação, né? Existem barreiras que são coletivas na turma, então... O professor pensa nessas barreiras também para organizar a sua aula, tomando o DUA como base, e essa responsabilidade é compartilhada, né? Toda a equipe escolar, a equipe pedagógica, a direção, os professores, aqui pode entrar também o AEE auxiliando, mas vamos pensar então no suporte. Deixa eu pedir para uma outra colega ler aqui para nós. Solange, você lê para nós o suporte? Sim, suporte, planejado para um estudante específico, remove barreiras individuais, baseado em tecnologia assistiva, construído entre professor AEE e equipe multiprofissional. Obrigada, Solange. Então, o suporte ele é individualizado, é pensado bem especificamente para o estudante, enquanto a intervenção remove as barreiras coletivas, o suporte é as barreiras individuais, né, baseado na tecnologia assistiva. Então, lembrando que a tecnologia assistiva sempre vai estar caminhando junto com autonomia, independência, trazendo acesso e participação do estudante, do indivíduo. E construído entre o professor do atendimento educacional especializado, o professor do componente, ou trabalho colaborativo, mas também entra aqui, em alguns casos, a equipe multiprofissional. O que isso quer dizer? Aqui as colegas que trabalham nas escolas especializadas têm bastante familiaridade com esse contexto aqui. Alguns estudantes nossos podem utilizar recursos de tecnologia assistiva complexos e de alta tecnologia, que são até sugeridos por equipe multiprofissional. Então, esse estudante aqui que usa um acionamento de dicionário por clique, voz,
ou a prancha de comunicação, por vezes, pode ter sido uma fisioterapeuta que indicou esse recurso para o estudante. Assim como o recurso de comunicação alternativa pode ser uma fono que indicou, e esse trabalho multiprofissional, né, da fono, da TO, da físio, junto com a equipe de professores, na utilização dessa tecnologia assistiva, então isso acontece também. É bastante comum, principalmente com quem é ali da escola especializada, né, as colegas trazem aqui, às vezes, essas interações aqui, esse trabalho colaborativo com a equipe multiprofissional também. Ok? Então, assim, a intervenção, ela amplia a participação. Então, mais estudantes conseguem se apropriar daquele conhecimento, conseguem participar e ter acesso. Mas o suporte, ele garante a equidade, né? Ele dá condições àquele estudante, mesmo com a especificidade dele estar participando de uma forma equitativa, de uma forma que traga para ele autonomia e uma certa independência, né? Então, a nossa reunião de hoje era bem específico sobre intervenção e suporte, mais 2 conceitos que a gente traz aqui nessa reunião 7. Pessoal, fez sentido para vocês? Alguém quer fazer alguma colocação? Algum apontamento? Pode falar, Regina. Pelo que, assim, né, a questão do suporte está mais relacionado com a questão da resposta, né, da resposta do aluno, para ele poder participar na comunicação, né, no caso do suporte, aí, quando você usa a prancha de comunicação, ou quando você usa o recurso pode ser dentro da tecnologia, o aluno, ele é capaz de interagir, né, ele é capaz de dar a resposta, né? Porque quando você dá a intervenção, quando você possibilita meios de intervenção, a intervenção ela possibilita que você acesse a informação, que você processe a informação, mas na hora de dar resposta, quando às vezes eu não tenho uma fala, né? No caso do deficiente físico neuromotor, ele possibilita que eu dê a resposta, né, que eu acaba conseguindo dar a resposta. Não só no caso da prancha de comunicação, até mesmo por um recurso de pista visual, por exemplo, né, o aluno, ele é capaz o recurso, ele também tanto acaba sendo, no caso, uma pista visual, ele acaba tanto sendo uma intervenção para aquele aluno, porque os demais alunos, eles podem se contribuir com essa pista, mas ele também favorece que o aluno dê uma resposta também, né? Uma resposta, no caso, da execução da tarefa, né? Exatamente. E pensando também vamos pensar aqui no aluno cego, né? Um aluno cego que o professor fez, que é o exemplo que tem lá no começo, né? Que o professor usou vídeo de audiodescrição para que ele conseguisse ter acesso ao conteúdo, né? Porque dentro de uma intervenção pedagógica que não tivesse esses instrumentos ali auditivos para ele, ou táteis, ele não conseguiria ter acesso, né? Então, nesse sentido também. Obrigada, Regina. Então, seguindo, pessoal, a gente vai já para o nosso momento na prática. Então, vou colocar o documento aqui, já vou explicar para vocês direto no próprio documento. Então, é um documento que vocês já conhecem, né? Ele só muda a atividade, mas a essência é a mesma. Então, vocês trabalharão em grupos hoje. Grupo 1 ficará na sala principal, os demais em salas temáticas. Quem for para a sala temática vai identificar qual é o seu grupo, já entra na sua guia, clica lá e vai colocando os nomes, ok? Hoje tem uma guia a mais, tem uma guia de orientação aqui. Essa guia de orientação explica ali mais um pouquinho o que vocês terão que fazer na atividade, mas também traz um recurso aqui de memória para vocês, relembrando o que é esse planejamento, o que é intervenção, o que é o suporte, né? Porque
Por que esse auxílio aqui para vocês, né, esse recurso de memória? Porque às vezes vocês têm as dúvidas, e enquanto vocês estão, às vezes vocês têm dúvidas, e eu estou lá numa outra sala temática e demora para chegar até vocês. E aí vocês ficam esperando até eu chegar, e aí vocês acabam perdendo um tempo precioso da condução aí do trabalho de vocês, e ali já serve para vocês tirarem alguma dúvida até eu chegar no grupo, ok? Então vamos lá, pessoal. Vou explicar aqui para vocês. Cada grupo irá analisar uma aula, ok? Vocês têm uma aula ali, tem o desenvolvimento da aula, o objetivo da aula, o tema e a atividade proposta, e também tem uma atividade de avaliação. Diante dessa aula que cada grupo tem, vocês irão responder algumas perguntinhas. A primeira é a identificação da barreira. Quais estudantes com especificidades encontrariam barreiras intransponíveis no modelo tradicional original? Vocês vão responder aqui. Então, quais estudantes da educação especial iriam encontrar na barreira da representação? Quais estudantes aqui da educação especial teriam dificuldade na forma como foi apresentada essa informação ali da aula? Então, o que vocês vão colocar aqui? Vocês vão colocar resumidamente. Os alunos com TDAH, deficiência intelectual, dislexia, TEA, vão colocar isso, tá? Não precisa especificar qual é a barreira, só citar quais alunos da educação especial, qual o perfil de aluno. Na barreira da expressão, como que o estudante demonstra o que aprendeu? Diante da aula que está ali exposta, quais alunos nossos teria dificuldade na barreira da expressão? Aí vocês vão colocar ali. Deficiência intelectual, o surdo, o baixa visão. Vocês vão colocar qual vocês acham, acreditam que é. 2, o olhar do DUA, a intervenção coletiva. Como que o grupo pode transformar a apresentação daquele conteúdo, utilizando os múltiplos meios de representação e a forma de avaliação, os múltiplos meios de expressão, para que toda a sala se beneficie. Então, vocês vão pensar, pautados no DUA, como que essa aula poderia ser reorganizada, né? Tendo o DUA como referência, numa intervenção coletiva. Mas cada grupo também tem um aluno específico que irá precisar de um suporte. Então, que suporte esse aluno com deficiência visual, cegueira, ele iria precisar para estar participando dessa aula do sistema circulatório? Que suportes? Ok? Aí vocês vão estar elencando aqui quais suportes ele precisaria. Né? Tanto aqui no DUA, quanto aqui no suporte, vocês podem colocar de 2 a 3, tá? Então, bem sucintamente ali, porque a gente vai ter 25 minutos para essa atividade, não é muito tempo também. Alguma dúvida? Colegas, estou colocando o link desse documento aqui no bate-papo, né? Vão abrindo enquanto eu organizo aqui as salas temáticas. Vou estar passando também nas salas temáticas, fiquem tranquilos. Hoje eu consigo passar com um pouquinho mais de rapidez, porque é só 5, né? Semana passada era 10, demorava um pouquinho para chegar. Então, deixa eu ver aqui se eu organizei. Todo mundo, ok. Então, os convites estão sendo disparados para quem vai para as salas temáticas.
E vamos ver quem vai ficar aqui. Então, na sala principal, hoje fica a Lorena, a Regina, a Solange e a Vanessa. Okay? A Franciane é sala temática, Franciane. Só dá um ok no convite. Lorena, Regina, Solange e Vanessa. Conseguiram abrir o arquivo ali, meninas? Sim. Sim? Então, vocês são Sim. o grupo 1, o grupinho azul lá, tá bom? Vou lá ver se os outros grupos que pegaram o documento, daqui a pouco já retorno. Eu sei fazer o 3, gente, o restante eu não sei não. É a parte de deficiência visual. Alguém sabe compartilhar deixa eu ver se Eu não sei. deixa eu ver se eu consigo. Quer que eu compartilhe? Não, já Você compartilha? Tem gente que é mais... Ai. Alguém... Você consegue... É a Vanessa que tu compartilhou, Vanessa? Sim. Acho que podia escrever o nome, nosso nome, né? Melhor. Concordo. Ai, deixa eu apagar, gente. Eu tô com o teclado do meu filho aqui, eu não sei. Vamos lá. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Acho que não precisa pôr o sobrenome não, né, gente? Acho que não, né? Não, só o primeiro nome, né? É verdade. Tá bom. Opa. Temos relatório. Uma, duas, quatro. A Gabriela saiu? Ela não era da nossa sala? Saiu? Eu não me lembro, mas eu acho que era nós só, né? É só nós 4, gente. Já se enganou. Regina, Solange, a Lorena e eu. Pronto. Ok. Aí nós temos que ver. Barreira de apresentação, né? Como a informação chega. A primeira questão é isso aqui, para quais estudantes com especificidades, né? Baixa visão eu acho que o TDAH, não é verdade? O que tem dislexia também, né? Ela escreve, porque ele escreve no quadro, não é? Quais estudantes com especificidades? Vamos ver o que está falando ali, né? Ali ele sistema circulatório, coração, identificar funções, tal. O professor realiza uma exposição oral de 15 minutos, utilizando quadro negro para desenhar o esquema do coração e escrever nomes dos vasos. Os estudantes devem copiar o desenho do texto, explicando o quadro em seus cadernos. Atividade proposta, leitura individual do texto, de 2 páginas do livro didático, resposta por escrito, 3 perguntas dissertativas. Nossa, muito misericórdia. Coitado. Eu acho que a barreira é o suporte, né? O estilo aí, a intervenção proposta, né? Porque as barreiras o que. Lembra que ela falou que é para colocar quem que vai precisar? No caso, a baixa visão, né? Eles vão precisar de um leitor de tela. Leitor de tela. Sim. E uma atividade muito extensa, né? Sim. Ou um texto adaptado em braille também, a gente não sabe se é cego total, né? É baixa visão, né? Pode ser, né? Texto ampliado, então. Texto ampliado, a gente pode colocar 2 opções, texto ampliado ou leitor de tela para ele. O leitor de tela serve também para quem tem TDAH, às vezes áudio, eles ficam mais, né? Eles gostam mais de áudio, dislexia também, pode ser o TDAH, né?
Eu acho que eu leio Todos eles Com precisam, né? dislexia, lê 3 páginas, judiação. Não tem condição, imagina. Porque, na verdade, a gente que tem que ajudar a ler, né? Eu já tenho a gente chama de notebook LM, que ele cria algumas imagens. Eu jogava essas 3 páginas para criar imagens. A carninha que sobrou ali no forninho. Ô, gente, tem que escrever alguma coisa aí nessa barreira de representação? Para você almoçar amanhã. Tá bom? Então, eu tô meio... Acho que tem. Precisa. Então, vamos escrever, então? Você não pode ficar na fora da geladeira. Como a informação... Ou um pote para você esquentar. Como a informação chega? A informação chega só pelo canal auditivo, não é? Sim. Só pelo Só canal... pelo canal auditivo e visual. Então, e também só pelo canal auditivo e visual. E também no desenho, quando desenha, né? Mas aí é uma questão da resposta, e não é como a informação chega, né? Você está digitando, Lorena? Não, peraí que eu estou tentando me achar aqui no barreiras de representação, como a informação chega. Eu vou tentar digitar aqui, tá bom? Peraí que foi aqui em cima. Ah, tá. Aí, agora está aparecendo a Regina digitando. Eu estou digitando aqui, aí vocês veem que está certo. Pelo canal auditivo e visual, né? Isso. E aí, tem mais algum canal? Eu acho que é só por aí. Não, acho que só esse. Aí a barreiras de expressão. Como o estudante demonstra o que aprendeu? Vixe. Ali, pelo que eu observei ali, pelo desenho, não é verdade? Pelo desenho. Só, pelo porque desenho, não demonstra, né? Não lê tudo isso. Não consegue. Pelo desenho, e o que mais que ele tem que... Como é que ele tem que responder mesmo? Oralmente também pode ser, né? Se quiser alguém escrevendo também, pode escrever, meninas, aí. Pelo desenho e pelo que mesmo? Oralidade, isso aqui podem. E resposta por escrito. Ui. E propor texto mais curto, né, gente? Sim. Não, aqui é registro da atividade, né? Aqui não é como ele... As barreiras, identifica as barreiras, né? Não, mas tem alguém digitando ali, utilizar tá colocando lá embaixo. Já tá fazendo já, gente. Tá certo. Desculpa aí, gente, é que eu tô lendo de uma e de outra. Será que serve... Como você vai na apresentação desse conteúdo? Ficha serve também, será? Palavras com fichas, né? Definitivamente respostas orais. No caso, para o cego aí, quem tem baixa visão, não tem que ser escrita ampliada? Sim. Escrita ampliada ou você pode colocar leitor de tela, um dos dois. Leitor de tela? Tá bom, leitor de tela, mas pode às vezes... Coloca os dois. Dependendo, né? Põe os dois, né? Põe os dois, coloca os dois. Que o aluno tem que se... Não é a gente que tem que adaptar para o aluno, né? Tem que ver o que o aluno se sente mais confortável. Coloca os dois. Criação. Seria necessário um leitor de tela para suporte de texto ou escrita em braille? No caso, quando é baixa visão, às vezes nem usa muito o braille, eu não entendo muito. Então, ela colocou aqui deficiência visual, cegueira. Cegueira, a gente já coloca 100% da visão. Isso é verdade. Daí, vê se está de acordo, aí eu arrumo conforme for.
Ai, Tá bom, gente? tá bom. Já deu. Tá bom, já. Gente, não esquece de copiar o link, hein? Verdade. Vamos copiar o link. Ainda bem que você falou. Não esquece de copiar o tal do link para poder. Vocês terminaram, meninas? Não está aparecendo para copiar? Nos 3 pontinhos. Vocês terminaram, meninas? Excluir, duplicar. É duplicar? Não, amor, ali embaixo, copiar o link. Peraí. Garotas do grupo 1, vocês terminaram. Agora eu achei. Copiar, achei. Estamos fazendo, professor. Tá. Então, beleza, só para eu saber. Ok. É a atividade avaliativa 2, né, gente? Isso. Aí, na prática, no canto esquerdo. Eu nunca achei agora. Aqui. Ai. 7 já. Tem mais uma só. Graças a Deus. Vocês começaram a fazer já a implementação? Sim, eu já comecei. Gente, eu também. Eu estou fazendo, eu tenho aluno TDAH e ele também tem dislexia. Daí eu estou pondo que a tecnologia assistiva, eu pus... o que é? Esqueci a palavra, fugiu a palavra, falamos agora. Leitor de tela, NVDA. Leitor de tela, isso. Eu acho que só esse tá bom já, né? O que vocês acham para apresentar? Sim. Daí já tirei foto dele, sabe? Eu não terminei de aplicar ainda não, porque na PAI tem que ser tudo devagar. Faz um pedacinho num dia, depois no outro dia outro pedacinho. Eu sei, eu também, eu tô com um aluno assim, TDAH, eu ia fazer mais uma atividade com ele hoje, ele estava tão irritado, chato, assim, sabe? Daí nem mexi com ele hoje, porque hoje eu vi que estava bem... Acho que nem tomou remédio, sabe? Ixi, é difícil, hein, professor? Nem falem. Na minha escola, a Tá bom, né, gente? Tá joia. Que número que é nosso mesmo? Número 1. Número 1, tá. Nós vamos ficar na sala principal. Quem fala, gente, por favor? Quem que gosta de falar? Eu falo 3, eu explico certinho 3. O 1 e 2, se alguém quiser apresentar. Não quer falar os 3 já? Tem vergonha. Lorena! Assim, o terceiro é o mais fácil para mim, é o que eu sei. O restante eu tenho poucas coisas. Mas é só leitura. Cadê o nosso? Tá. Não, tá tranquilo, gente. Pessoal, eu não estou vendo vocês. Vocês saíram da... Ou eu que não estou? Não saímos. Tá todo mundo aqui. Eu estou vendo vocês 4, nós 4. Eu não estou vendo vocês, não. Ué? Nós estamos vendo você. Então tá bom. Será que você clicou alguma coisa aí que você não está vendo? Agora eu estou vendo. Bom. Agora eu estou vendo vocês.
Bom, meninas, eu vou parar de compartilhar, né? Porque terminou, né? Sim. Senão depois volta o povo e nós estamos aqui. Ai, tô cansada, credo, meu Deus do céu. Pessoal, eu não entendi. Esse primeiro aqui, tem que ler tudo isso aqui, como a informação chega. Para estudantes com baixa visão, ela chega de deficiência visual, né? Ela chega por meio auditivo, né? Gigi. Eu estou tentando entender aqui, eu não vi. Peraí. Eu não entendi essa primeira questão. Como a informação chega. Tá meio vaga essa questão, Lorena. Então, eu acho que ela chega para todos de forma auditiva. Sim. Para quem tem baixa visão, não é o problema, né, o auditivo, ele consegue entender. O problema vai ser para quem é, por exemplo, TDAH, ou para o deficiente intelectual. TDAH porque não consegue prestar atenção, né? E o deficiente intelectual porque às vezes não consegue fazer, escutando, ele não consegue ter a memória para poder entender o significado, né, daquilo que está sendo dito, né? Quem está falando, a Regina? A Regina. Fala primeiro, então, Regina, você tem mais conhecimento. Ai, menina, mas eu falo demais. Ah, não, mas é bom que fala. Eu adoro quando as pessoas falam bastante, que eu não preciso falar. Mas será que nós vamos ter que falar? Eu espero em Deus que não. Pode falar. Eu acho que ela vai escolher só alguns, né? Eu acho que ela escolhe um, né? Meninas, eu estou tão cansada. Semana passada eu estava com hemorroida, mas eu estava com a hemorroida atacada de um jeito. Ai, ainda não sarei ainda, você acredita? Na verdade, esse horário já é cansativo, né, gente? A gente não estou dormindo direito. Tem RAF, eu estou tomando calmante por causa daquele PEI lá, que o pessoal estava me cobrando. Então, ainda bem que foi cancelado, eu não estava aguentando. Nossa. O PEI. Nossa. Tá. Nós estamos fazendo esse PEI, como é triste, né? Ai, menino, o sistema não funciona, e as pedagogas tem que mandar. Eu falo, gente, é só vocês fazerem o sistema funcionar. Agora ficar cobrando de coisa que não funciona em cima da gente, ai, me dá uma... Parece que eu não... Sabe o que eu fiz ontem? Eu gravei gravei, tirei foto e mandei no grupo. Falei, ó, tô fazendo e não tá funcionando. Nem precisava, eu acho, assim, no meu ver, sabe? Então, mas depende, eu sou PSS, eu tô numa escola com uma pedagoga difícil, menina do céu. Ai. Não é fácil, né? Tem que ter uma paciência, né? Eu tinha uma xarope ano passado, Deus o livre. Ela fala assim, mas como que você não fez se eu tô conseguindo fazer? Então, ela que faça, porque o certo é a pedagoga fazer, né? Então. Daí eu fico nervosa. Fica mesmo, né? Fácil. Quem não ficaria, né? Não é fácil, não. Complicado. Só Deus para dar força. Só trabalhar com pessoas é muito complicado, viu? Não é fácil, não. Qualquer coisa muda de escola, né? Eu vou mudar o ano que vem, eu não vou ficar. Não aguento, não é bom ficar aguentando. Menina, nossa, eu tava torcendo, olha que da coisa, para mim perder as aulas, para mim poder pegar outra escola, para não voltar para mim. Porque, olha, meu Deus. de tão que eu tô... Dependendo do ambiente, é tóxico, né? Complicando, né? É verdade, é fácil não. Mas Deus dá força, vai ver. Pede para Deus te proteger, você vai ver, você vai vencer. Ai, amém. Vai sim. Cada dia de ir para a escola a gente pensa, ai, meu Deus. É porque aí o desgaste emocional, né? Né? Ai, Deus me livre, não é fácil. Viu? Evite conversar com ela, conversa com o diretor, com a vice, e pegue e diga assim, eu tô conseguindo. Se ela fala alguma coisa, eu tô fazendo. Põe isso assim. Hoje ela faltou, eu falei, daí eu peguei a sala dela para mim cuidar, mas eu dou graças a Deus, eu não ligo de entrar na sala, eu dou graças a Deus quando ela não vai, nem o serviço dobra, eu não dou bola. Eu tenho paz aí. Tá certo. Deus me livre, não é fácil ser humano, né? Não. Tá vendo? Tem umas que adoram, porque judiar, né? Porque é bom não mostrar o ponto fraco, né? Fala, não, eu tô conseguindo, e nem olha.
Não sei, né? Eu penso que cada um é diferente, né? Mas a gente se ajudar, né? Tem dia que a gente não tá bem, igual a Regina não tá boa. Não dá para estar 100% todo dia. A gente tem tanto eu já faz tempo que eu não venho boa. Mas é difícil mesmo, a gente tem tanta coisa na nossa, né? Na parte de fora da escola que a gente tem que fazer e as pessoas parecem que, infelizmente, é difícil. Não entende, não tem empatia. Tá faltando muito, né? Empatia, né? Parece que o colega só quer pisar, falar, olha, você não sabe. É triste. Eu penso assim, que a gente, quanto mais ficar quietinho no canto da gente, melhor é. Às vezes é um pouco de inveja, sabia? Também acho, viu? Porque o delas não é fácil, né? Tem que ficar bem quietinha no canto da gente. Quanto menos você falar com um povo desse, melhor. Mas, Cudo, como é que vai ficar quietinha, né? Se vive junto, né? A minha escola é pequena ainda, a minha escola a gente tem 80 alunos só, uma escola integral, é o dia inteiro com 80 alunos. Então Meu Deus. Não adianta, não dá para fugir enquanto tudo quanto é lugar. Eu trabalho na sala de recursos, daí eu fico bem quietinha lá, isoladinha lá no meu canto. Então, não sei quando eu vou conversar com os professores. Quando eu estava na sala de recursos, era gostoso. Agora, no integral, eu fico indo de sala em sala o dia inteiro. Então, daí eu cruzo e encontro toda hora. É mais difícil mesmo. Você trabalhar o dia inteiro numa escola não é fácil. Porque você fica o dia inteiro com aquelas mesmas pessoas. Deus me livre, ninguém merece. É complicado. Vamos ver o que eu vou fazer o ano que vem. Vamos ver como que vai ser. Ai, que vontade de dormir, meu Deus. Cadê a prof? Eu também tô assim. Eu vou estender roupa ainda e daqui a pouco eu vou tomar banho para dormir, olha. Eu já fiz o DUA, mas eu acho que eu fiz uma questão errada. O DUA não, aquele RAF lá. Eu fiz o RAF agora, fiz aqui enquanto ela estava explicando, eu acho que eu fiz uma questão errada. Agora já foi. Depois. A gente está muito cansado, não consegue nem pensar. Tem que fazer. De onde que vocês são? Eu sou de Ponta Grossa. Ponta Grossa. E você, Regina? Eu sou de Maringá. Maringá. E você, Lorena? Cornélio. Solange, daqui uns dias eu vou para Ponta Grossa. Toda semana vou pegar o ônibus e vou. Eu vou estudar aí. Vou na quarta-feira. Vou para Ponta Grossa. Que legal! Aonde você vai fazer o curso? Na UTF-PR. Vou ficar uns 2 anos fazendo o curso aí. Que legal! Eu vou voltar no mesmo dia, depois no dia para aula. Que joia! O que você vai fazer? Qual que você vai fazer? Qual curso você vai fazer? Eu vou fazer curso eu estou no doutorado. Vou fazer curso de educação especial do doutorado. Que legal, doutorado. Que bênção. E daí eu vou tentar, né? Tentar para passar nos próximos concursos, porque agora tem que ter muita pontuação, porque... Aumentou. Não, que legal. Mas vai ser cansativo. Mas não conheço Ponta Grossa. Fui para uma cidadezinha que chama Reserva, só aí perto, tem parente, mas Ponta Grossa eu nunca fui. Reserva é pequenininho, né? Ponta Grossa já é maior. Então. Falaram que a universidade também é meio longe aí, que fica meio lá no final da cidade. Fica. Aqui em Cornélio tem, mas aqui é bem central, bem no centrão, sabe? E a cidade pequena também, 40 mil habitantes. Que tal? A Vanessa é da onde, Vanessa? Eu sou de Londrina. De Londrina. Que legal. Do norte. Que nem eu. Tudo aqui pertinho. Eu fiz com a Lorena semana passada, né, Lorena? Já se conhece a semana passada, já. Regina é da onde, Regina? Eu sou de Maringá. Maringá. Eu quero um show da Alceu Valença daqui uns dias aí em Maringá, que vai ter. Já fiquei sabendo. Verdade, vai ter mesmo. Que legal. Eu gosto dele. É de graça ainda, vai ser. Opa! Quando que vai ser? Menina, vai ser... eu não sei onde vai ser. Eu sei que é um negócio aberto, que vai ter aí dia 22 de agosto. Tá com não perto de exposição? Então, falaram que tem um nome, até esqueci. Eu vou ver aqui. Coloque no grupo, se você ver.
Tá. Eu fiquei sabendo que ele ia vir, mas não achava que era de graça, não. Não, é alguma coisa cultural. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu Chegou o acho. pessoal aí. Virada cultural. Ai, falando alto. Ah, virada cultural. Que legal. Peguei, gente. Terminamos as salas temáticas, pessoal. O nosso tempo. Diga, Aline. Professora, eu fiz uma cagadinha. Eu entrei na Diga. sala principal e coloquei a resposta na número 1. Depois que eu fui perceber que eu estava em um grupo diferente, que eu não estava no grupo. Aí eu apaguei, só que aí a sala principal não fez a resposta do 1. Mas de qual pergunta, Aline? A primeira pergunta. Lá da representação? Isso. Tá, Quer que eu deixe a resposta minha lá? Só que aí vai ficar igual. Que aí eu acho que aconteceu. Todo mundo achou que algum do grupo tinha feito já. Não, tranquilo, coloque lá na tua, depois nós vemos aqui na hora da apresentação. Se tiver qualquer coisa, elas só falam, daí não tem problema, tá bom? Então fique tranquilo. Pessoal, minha internet aqui, ela deu umas falhadas agora na hora que vocês foram para as salas temáticas, que foi bonito. Eu tô com os dados móveis aqui, se der algum... Se eu sumir, se parar, é porque dados móveis é dados móveis, né, gente? Não é tão bom quanto o Wi-Fi, né? Mas vamos tentar finalizar a reunião aqui com os dados móveis. Tentei voltar, não deu certo no Wi-Fi. Então, agora a gente vai para o nosso momento do compartilhamento. Então, como que a gente fará? Vocês irão apresentar, mas vão apresentar bem sucintamente, tá? Eu vou fazer ali a parte, resumidamente, das aulas, e aí vocês vão apresentar bem resumidamente, em torno de 2 a 3 minutinhos para cada grupo, tá ok? Então, a gente vai começar com o grupo 1. O grupo 1 estava com a aula de ciência dos anos finais, o sistema circulatório e o coração. Tem outros grupos que também estavam com essa mesma aula. Então, como que foi a apresentação dessa aula pelo professor? Foi uma exposição oral de 15 minutos, utilizando o quadro negro para desenhar o esquema do coração e escrever os nomes dos vasos sanguíneos. Os estudantes deviam copiar o desenho e o texto explicativo do quadro em seus cadernos. A atividade proposta era uma leitura individual de um texto de 2 páginas do livro didático e a resposta por escrito de 3 perguntas dissertativas. Exemplo, explique a diferença entre sangue arterial e venoso. Então, agora a gente vai para o grupo 1, o que eles identificaram aqui nas barreiras. Quem que gostaria de apresentar para nós? Eu vou iniciar, professora, depois esqueci o nome dela agora, vai continuar, tá? A Lorena. Então, a gente observou ali, né, no caso do estudante de baixa visão, né, só a leitura e a escrita, assim, às vezes se ele tem baixa visão, ele vai precisar de alguns suportes, né, para poder realizar a leitura, né. No caso do aluno que tem dislexia, pensa bem, se tem dificuldade na leitura, ou seja, vai ter que ter alguém que faça a leitura para ele, né, ou alguma coisa assim. E o deficiente intelectual também, na medida em que ele tem uma dificuldade de fazer análise e síntese, que é característico da deficiência intelectual, então ele precisa de ver as partes para formar um todo. Alguém precisaria aí fornecer as pistas para ele poder organizar o pensamento, né, e operacionalizar ali os conceitos mais formais para que ele pudesse ter acesso ao conhecimento. E no caso da deficiência física, bem, se ele é um deficiente físico neuromotor, a gente não sabe como é que é a deficiência dele, tem dificuldade, no caso, de copiar o conteúdo, responder, né, vai ter que ter um suporte aí, tanto na escrita e também, às vezes, no acesso também, né, da informação. Pode continuar, Lorena. Cadê a Lorena? Tô aqui. Deixa eu entrar aqui.
o 2, né, o olhar do Du. A gente pensou em utilizar imagens, vídeos, áudio, explicação dialogada e permitir respostas orais, desenhos ou apresentações, para que a gente possa englobar toda a turma. Né? Um texto ali no quadro, com o desenho do professor, no caso, vai excluir o aluno com baixa visão, né? Ele não vai conseguir enxergar e entender bem. E na resposta 3, no caso, a tecnologia assistiva que a gente vai utilizar para um aluno cego, no caso, para a leitura e para a escrita, seria necessário um leitor de tela, né? Para o suporte de texto, a escrita em braille para ele, né? No caso, uma máquina, aquelas de escrever em braille convencional, Laramara, que ele alguém pode estar ditando para ele, um coleguinha ou um professor de apoio, e ele pode estar utilizando essa Laramara. E para entender as imagens, no caso do coração, a gente pode pensar numa impressora termofusora. Eu não sei se vocês conhecem, uma impressora que imprime em preto, assim, a gente desenha em preto, ou até mesmo com a impressão mesmo da impressora convencional, e a gente passa nessa termofusora e ela fica em alto relevo. Uma outra opção seria a impressora 3D, que eu acho legal também. A gente tem o CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico Londrina, que atua na nossa região, e ele tem ele desenvolve, né, alguns recursos que a gente pode pedir para eles, ou até mesmo a criação por meio de massinha, né, que a escola pode estar desenvolvendo e deixando pronto para o aluno usar posteriormente. Legal, parabéns para o grupo. Não conhecia essa impressora, Lorena, achei bem interessante. Joia, parabéns. Então, vamos para o grupo 2. Deixa eu abrir aqui. Grupo 2. Rosana, Luciane, Jaquelina, as 3 colegas, né? Então, vamos lá. Então, era uma aula de geografia, alguns grupos com geografia, a formação e as características das regiões brasileiras. Então, o professor, ele fez uma leitura compartilhada em voz alta de um texto do livro didático e cada aluno leu um parágrafo. Análise de uma tabela de dados estatísticos projetada em um slide em formato de imagem estática, né, parada. A atividade avaliativa, o preenchimento individual de um mapa impresso em papel, colorir e legendar as sub-regiões, e a redação de um parágrafo resumindo os principais problemas sociais debatidos. Então, está com o grupo 2 aqui as percepções. Primeiro, das barreiras identificadas. Eu posso falar, professora, nossa, não sei se a gente entendeu exatamente se era isso, mas a gente colocou ali os estudantes que não teriam condições de entender essa aula, que seriam os estudantes com baixa visão, TDAH e dislexia, né? Quais que seriam as barreiras, então, que eles teriam? Por que ele, né, não aprendeu? Por causa do texto, né? Se ele tem baixa visão, se ele tem TDAH e mesmo a dislexia, eles não vão compreender o texto, e essa tabela estática ali também é um agravante que ele não vai conseguir compreender, né? Não sei se é isso, mas a gente fez bem resumido. Daí, seria só volta um pouquinho para mim, professora, fazendo um favor. O olhar do DUA, né, a intervenção. Textos com fonte maior, com ilustrações, vídeo ou áudio. Aí a gente ainda teria colocado mais coisas, mas não deu tempo. Por exemplo, legenda, material colorido, né, um mapa com cores diferentes, para que ele tivesse essa percepção visual também. E a tecnologia assistiva seria material concreto, destaque visual, vídeo com legenda, alguma coisa em relevo também, que a gente não colocou ali. E o nosso último seria um aluno com autismo, se não me engano, né? Isso. Uhum. E eu não estou vendo aqui, professor, consegue subir mais um pouquinho? É aqui, né? A avaliação, avaliação, representar. Então, aqui que a gente colocou, que era a representação através de desenhos, completar gravuras, uma própria cruzadinha, alguma coisa assim, bem mais acessível para eles, né? E
A tecnologia seria o material concreto, destaque visual, vídeo com legendas. Não sei se os outros meninos querem complementar. Nós não tivemos tempo, né, de terminar. E daí a gente não conseguiu ainda colocar o link também, professor, não deu tempo. Tá bom. Tranquilo. Até amanhã, ao meio-dia, eu deixo aberto, né? Vocês podem estar acrescentando aqui, colocando mais coisas. Até amanhã, ao meio-dia, eu deixo aberto o documento. O link já está lá no mural do Class, tá, pessoal? Então, quando vocês quiserem pegar, está lá. Parabéns para o grupo 2. Agora vamos para o grupo 3. O grupo 3 é a mesma aula do sistema circulatório, né, e coração. Então, da mesma forma que o grupo 1. Então, vamos lá. As considerações aqui do grupo 3. Aí, professora, foi aquele caso que eu falei para você. Eu colei, não é, no grupo 1 a minha resposta. Eu fui lá correndo e colei para elas conseguirem fazer a resposta 1. Tranquilo. Então, vamos direto para o Du ali, então, ali. De vocês, que vocês fizeram. Então, vamos lá. Bom, então, para facilitar mais para essas crianças com que têm dislexia, algum tipo de dificuldade, a gente colocou o trabalho em duplas, perguntas investigativas que o professor pode fazer para os alunos, né? Manipulação dos materiais, relação do conteúdo com situação do próprio cotidiano dos alunos, né? Como batimentos cardíacos, porque é aula de ciências, né? E durante alguns exercícios físicos ali, imagens coloridas, o mapa mental, que a maioria dos professores estão utilizando, né? Que é uma forma ali mais adaptadas, com desenhos, com um resumo ali de todos os conteúdos do dia. Os slides com imagem ampliada, vídeos, linguagem bem objetiva, para que todos entendam. Explicação em etapas e material impresso com fonte ampliada quando necessário, principalmente para aquelas crianças que têm problemas visuais ou baixa visão, né? Aí depois a tecnologia assistiva, né? No suporte individual, o nosso foi do estudante com paralisia cerebral. Aí a gente colocou o computador ou tablet, né? Com comunicação aumentativa e alternativa, o software de varredura ou acionar o switch para a seleção das respostas, prancha de comunicação, caso utilize o recurso, digitação por teclado virtual com comando por toque adaptado, conforme a necessidade do estudante, e apoio de um profissional, quando previsto no seu plano educacional. Então, eu acho que foi isso o nosso trabalho. Ok, ótimo também. Parabéns ao grupo. Vamos para o grupo 4, que foi, novamente, a aula de geografia, a formação e as características das regiões brasileiras. Eu vou, como a gente está com o tempinho aí bem esticadinho, eu vou direto aqui para as considerações do DUA do grupo. Vamos lá. Grupo 4. Quem pode apresentar? Posso falar, então, prof? O que nós colocamos aqui, então, seria restaurar a aula, oferecendo múltiplos meios de representação, engajamento e expressão, e o conteúdo também pode ser representado por meio de textos, mapas ilustrados, vídeos, imagens, infográficos, gráficos acessíveis e áudios, e também utilizar uma linguagem clara e outra ferramenta, né, pode ser os organizadores visuais. Então, durante a aula, promover atividades colaborativas e mediação entre pares. E aí, na avaliação, né, permitir diferentes formas de demonstração da aprendizagem, como apresentação oral, mapa mental, infográficos, podcast, produção digital ou texto escrito, respeitando diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Aqui seria daí a da tecnologia assistiva com o estudante com cegueira total. Então, seria o ideal, né? Depois, de acordo com o conteúdo ali mesmo, que o professor tenha tornado a aula acessível, mas mesmo assim ele vai continuar dependendo de recursos ainda mais específicos, que no caso aqui seriam
o leitor de tela, material em braille ou impressão em relevo, mapas táteis, audiodescrição das imagens e gráficos, e também um computador ou dispositivo compatível com a tecnologia assistiva. Então, esses recursos podem garantir, então, acesso individual ao conteúdo, complementando a intervenção pedagógica realizada para toda a turma. Ok, parabéns para o grupo 4 também. Vamos para o grupo 5. O grupo 5, então, foi novamente a aula do sistema circulatório e o coração. Vou direto aqui para o DUA também, pessoal. Então, grupo 5. Então, nós colocamos aqui, prof, por meio, então, de representação, utilizar vídeo ou animação e material em braille, meio de expressão, prova formal com questões de múltipla escolha, associação, falso e verdadeiro, avaliar por meio de mapa mental e atividades em dupla. A tecnologia assistiva, nós colocamos para estudantes com dislexia, leitor de textos, com fonte acessível, espaçamento ampliado e apoio com audiolivro ou leitura em áudio, para estudante com deficiência intelectual, material de linguagem simplificada, recursos visuais, figuras e pictogramas, organizadores gráficos e apoio individual durante a atividade. Ok, parabéns também para o grupo 5, né? Todos conseguiram, todos os grupos conseguiram atender a proposta da atividade, né? Conseguiram estar trazendo ali bem as informações do quanto vocês conseguiram estar internalizando a intervenção coletiva e o suporte, né? A gente consegue perceber ali que eram conteúdos que o professor podia fazer muita coisa, né, além do que era aquela proposta inicial lá que vocês estudaram, né, eram conteúdos ali de regiões brasileiras, sistema circulatório, que podem trazer várias formas realmente de representação, mais lúdicas, mais visuais, mais didáticas para o nosso estudante. Ok, então seguimos, e agora a gente vai para o RAF, nosso RAF 5 hoje, ok? Então, já está o link ali no bate-papo, 10 minutinhos para vocês fazerem. Qualquer dúvida, só chamarem. E daqui uns 5 minutinhos, coloco também o link do formulário da reunião de hoje, para conforme quem for terminando o RAF, vai respondendo também o formulário.
Pessoal, vou seguindo adiante aqui. Eu vi que a grande maioria terminou o RAF. Também já coloquei o link aqui do Sua Voz Transforma. Né? Quem não respondeu ainda, abre, vai respondendo. Também aproveito para agradecer vocês, que vocês estão respondendo o formulário, colocando as suas considerações sobre os roteiros, sobre as reuniões, como tem sido participado formadores. Eu estou tendo acesso às respostas de vocês, então eu fico bem feliz que vocês estejam realmente usufruindo desse momento aí, onde vocês podem estar compartilhando as percepções de vocês referente ao formador. Então, vamos lá. Então, o nosso Saiba Mais, hoje nós temos, nessa reunião, nós temos nosso Saiba Mais, está bem recheado, são dois slides aqui com vários links de sugestões de aprofundamento do nosso tema de hoje, então, tanto quanto em tecnologias assistivas, quanto da intervenção pedagógica, pensada para toda a turma. E, para concluir, a inclusão acontece quando combinamos bons suportes com boas intervenções pedagógicas, garantindo que os estudantes desenvolvam autonomia. Só antes de eu encerrar aqui o nosso encontro de hoje, fazer o nosso print, eu quero passar uma orientação para vocês, relembrar um momento aqui da implementação, que é o nosso feedback da observação. Vou trazer aqui especificamente o momento do feedback lá do caderno, porque é onde causa aí bastante confusões, é onde geralmente volta muito caderno para fazer correções, e 90% é por causa dos feedbacks da observação. Então, vou trazer aqui esclarecer talvez algumas dúvidas que possa estar tendo dos feedbacks. Então, o feedback da observação, ele é feito por um colega professor, ou por equipe pedagógica, ou por direção. Quem é CE de núcleo, feito pela sua chefia imediata, ou por um colega que participou da sua implementação, ok? Então, pai de aluno não faz o feedback da observação. Esse nosso feedback da observação tem que ser feito por um colega, porque ele é dentro de uma concepção pedagógica. Então, aluno e pai não vai ter essa condição, desse olhar pedagógico para fazer o feedback da observação conforme a gente solicita aqui dentro do Formadores, ok? Segundo ponto, ele pode ser em texto escrito ou por vídeo. Tanto um quanto o outro, a pessoa precisa se identificar, colocar seu nome completo e a sua função na escola. Então, Maria da Silva, pedagoga. Joaquim dos Santos, professor de história. Isso aí precisa, porque se não chega feedback para mim, sem esses dados, eu não sei quem fez o feedback. Tá? Então, porque eu não estou lá na tua escola. Então, eu não tenho noção. Então, tragam essa informação, é muito importante essas informações, tá? Então, esse aqui é esse lembrete do feedback. Infelizmente, a gente está em cima do laço aqui do nosso tempo, da nossa reunião, mas eu me coloco novamente à disposição de vocês para tirar dúvidas e orientações quanto à implementação de vocês, pelo WhatsApp, mandem lá que eu vou orientando vocês sem problema algum, tá bom? Então, fiquem bem tranquilos e tranquilas quanto a isso, ok? Então, vamos para o nosso print. Ok, deixa eu só, podem relaxar aqui, que ele já, só deixa eu colocar aqui, e já salvo o nosso print de tela. Pessoal, um bom restinho de semana para vocês, fiquem bem, qualquer dúvida estou à disposição. Até a semana que vem, estamos a 3 passos do final da jornada, então vamos que vamos. Tchau, tchau. Professora, queria só fazer uma pergunta. Com relação às fotos na implementação, a gente não pode mais estar colocando, com o rosto dos alunos. Não. A não ser que se você fizer questão, Rosana, que tenha o rostinho deles, que apareça, aí você precisa fazer
aqueles termos de uso da autorização, coletar as assinaturas, escanear e colocar lá no caderno. Senão, mãozinha de costas, né, cabecinha baixa. Tá bom. Obrigada, professora Araia. Imagina. Boa noite. Boa noite. Tá com alguma dúvida, Vanessa? Eu comecei ali a digitar, porque eu sou do papel, né? Daí eu escrevi tudo no papel, aí preparei todo o material e aí eu já comecei a aplicar sexta-feira. Como a educação especial, né, dentro da PAI, é assim, aplica um pouquinho num dia, um pouquinho no outro dia, um pouquinho no outro dia, assim eu vou. É bem isso. Eu comecei a digitar ali e percebi que, né, fala para tirar os dados lá de cima, mas fica em azul. Pode mudar tudo para preto ou as respostas é em azul? Pode colocar em preto ou azul, como você preferir, né? Só que vamos respeitar nessa fonte, ou essa cor, azul ou preto, né? Senão, sim. Mas a cor que você preferir. Porque os outros ficava tudo preto, né? Daí eu falei, nossa, você não está digitando, esse informador está digitando, está ficando azul. Daí eu falei, será que tem alguma regra? Não. Só escolha ali se você quer preto ou azul. Né? Tá. Fica do seu critério. Não tem. Eu vou trabalhar com música e para ajudar eles na leitura dentro de uma dinâmica, né, diferente aí para poder usar as tecnologias e aí eu comecei a aplicar já. Estou tirando foto de costas, só que eu vou gravar a voz deles cantando, né? Aí não precisa autorização, não, né, professor? Da voz não, né? Desde que não saia nome, não saia nada. Não vai. É só assim, do gravador de voz, eles cantando os pedacinhos da música. Tranquilo. Então, sem problemas nessa questão, Vanessa. Então, tá bom, querida. Obrigado, viu? Imagina. Tchau. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom, eu pergunto. Pode deixar. Obrigada. Até semana que vem. Tchau. Tchau.